Desde que a gestão Lula iniciou, uma das principais acusações da oposição é quanto ao uso do sistema, da Polícia Federal, da Advocacia Geral da União contra opositores políticos. E aí é óbvio que eles acusam que há um autoritarismo muito grande, não sem razão. Olha só, o Carlos Bolsonaro, há 2 horas atrás, ele fez essa publicação, que é interessante uma análise dela. Ele citou a matéria do Conexão Política. Governo Lula triplica pedidos à Polícia Federal para investigar críticos e opositores políticos, aponta relatório. E aí também uma matéria da Folha de São Paulo. A Polícia Federal infla a diretoria com inquéritos sobre Bolsonaro e esvazia o setor de investigação. Mudança na área de inteligência aproxima do diretor-geral as apurações sensíveis. Gestão diz que reestruturação permitiu fortalecimento. Ou seja, a acusação do Carlos Bolsonaro é de que a máquina pública está sendo utilizada para perseguir, que eles pegaram o setor de diretorias contra Bolsonaro e bolsonarismo e inflaram ele. E os setores de inteligência, investigação que vão contra o crime organizado, vão contra o PCC, Comando Vermelho, foi enfraquecido, segundo a matéria da Folha de São Paulo. E aí o Carlos Bolsonaro escreveu o seguinte: agora adivinhe, quem assumiu o setor de inteligência da Polícia Federal na gestão Lula? O delegado que investigou a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Felizmente, são só coincidências. E realmente, o chefe hoje do setor de inteligência era o delegado que, à época, conduziu as investigações ali do Adélio Bispo. E sabe, muitos questionamentos, ainda não se tem uma resposta. Muita gente falava, né, quem mandou matar Marielle? Foram 4 anos aí de discurso, mas quem mandou matar Bolsonaro? Agiu mesmo sozinho? O Adélio realmente era uma pessoa que tinha comprometimento intelectual, comprometimento mental, uma pessoa que não estava sã do que estava fazendo. Da onde surgiram aqueles advogados, né? Então, assim, uma crítica aqui do Carlos Bolsonaro. Por fim, no próximo dia 4 de junho, tenho uma intimação para depor mais uma vez na Polícia Federal sobre suposto racismo, ao citar a peça Macaquinhos, como se fosse algo referente à cor de pele e não a analogia óbvia sobre espetáculo teatral, patrocinado com dinheiro público. Seguimos. Esse caso gerou muita repercussão e já foi até discutido em outros jornais, como por exemplo a Gazeta do Povo. Surreal, declara Carlos Bolsonaro após a intimação da Polícia Federal por racismo. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizou as redes sociais para expressar sua indignação diante de uma intimação recebida pela Polícia Federal. O motivo da investigação está relacionado a um comentário feito por ele nas redes sociais, no qual abordou uma peça teatral chamada Macaquinhos, financiada com dinheiro público. Embora o Ministério Público Federal o acuse de racismo, Bolsonaro afirma que sua mensagem não tinha conotação e ressalta a confidencialidade do processo, limitando-se a classificar a situação como surreal. O que aconteceu a controvérsia? Teve um evento, uma peça teatral chamada de Macaquinhos, que foi financiada com dinheiro público. E aí, durante uma atuação, uma ação do governo, o Carlos Bolsonaro perguntou onde é que estava o Geraldo Alckmin, que havia desaparecido, provavelmente estava fazendo macaquinhos por aí, ou seja, a peça teatral Macaquinhos. E aí o Ministério Público entendeu que isso é uma espécie de racismo e entrou com esse processo e amanhã o Carlos Bolsonaro vai estar prestando depoimento. Reforça o argumento por parte da oposição do uso, sabe, do sistema todo contra as pessoas simplesmente por serem bolsonaristas, por serem família do Bolsonaro. Enfim, a gente começa a perceber que as críticas começam a se acirrar cada vez mais nesse sentido. Vamos lá. Outra questão aqui grave agora, muito grave. Matéria da Revista Oeste, né? Ministro de Lula chama parte do agro de fascista. Carlos Fávaro fala em esforços do governo para manter diálogo harmonioso com o setor. Deixa eu abrir um ponto de vista aqui.
Hoje, você ser fascista é crime, tá? Então, fascismo é crime, assim como o nazi, né? A grande questão é que você chamar as pessoas, chamar as pessoas de fascista, de nazi, também em outras coisas, é crime, tá? Configura ali a calúnia contra a pessoa. Você falar que alguém é alguma coisa sem que isso seja, também é calúnia. E o ministro do Lula cometeu esse erro aqui muito grande, principalmente porque o agro brasileiro é o setor que mais, sabe, emprega, um setor forte que traz uma economia pulsante para o Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, classificou parte do agro brasileiro como fascista em entrevista à CNN. De acordo com o ministro, esses produtores rurais se opõem aos negócios de outros agricultores por divergências políticas. Então, segundo ele, eles preferem não negociar com certos agricultores, com certas figuras, e aqui claramente ele estava se referindo ao próprio MST, sabe, comprar insumos ou alguma coisa com relação ao MST, porque por divergências políticas o agro não quer negociar com eles. Então, por causa disso, parte do agro, e segundo ele, agora a minoria, né, na visão dele, é caracterizado como fascista. Dá uma olhada aqui na fala do ministro, para que não pairem dúvidas, né, para que vocês possam tirar sua própria conclusão. Olha só aqui o que ele diz. Sobre o governo e do governo sobre o agro, será que novamente a gente vai ouvir o presidente Lula chamando agricultores de fascistas? Todos aqueles que insistirem em, por exemplo, falar que não compra de determinado produtor ou de determinado sementeiro ou de determinado... porque aquele vota no presidente, isso vem do fascismo. Ou não vem? Não era assim? Não foi assim que se instituiu? São poucos, mas muito barulhentos. A imensa maioria é gente de bem, trabalhador, que teve um viés ideológico e eleitoral diferente e a gente respeita. Mas aquele que quer botar a estigma de represária só porque pensa diferente, eu não vejo por que isso não ser chamado também de fascista. E estão cada vez menos e cada vez menores. Vamos lá, vamos deixar claro alguns pontos. A repórter inicia aqui falando: você acha que o Lula vai voltar a chamar o agro de fascista? Porque sim, segundo matéria do Correio Brasiliense, no ano passado, Lula chamou o agro de fascista e o agro respondeu com crescimento. No ano passado, o presidente chamou o agro de fascista, negacionista e mau caráter. O agro respondeu com um crescimento de 15% na sua produção. Vem cá, o agro está atuando apesar do governo Lula. Só para deixar claro, não é com a ajuda do governo Lula, apesar do governo Lula, o agro vem mantendo ali um crescimento, porque se mostrou um setor forte da economia e que não está indo muito bem no diálogo com o governo, não. Mas essa fala do ministro incomoda muito. Uma, porque aqui, nitidamente, eu, como jurista e advogado, vislumbro aqui que você não pode chamar um setor inteiro de fascista. Não pode, isso é absurdo. É absurdo. Ainda mais vindo do próprio ministro. Principalmente do próprio presidente, que também faz isso. E vejo ainda, vislumbro, que é opcional alguns setores da economia não quererem negociar com outros. Isso não configura de forma alguma critério de fascismo. Isso é um absurdo, isso é uma insanidade sem tamanho. Mostra o despreparo, né, por parte de alguns órgãos aí tão importantes quanto o Ministério da Agricultura, representado na figura do seu ministro, ao falar isso contra o agro brasileiro. Isso é insano, é um setor altamente importante e pensa no estrago que uma fala de um ministro como essa aqui, de um presidente como esse aqui, pode fazer lá fora, tá? Pensa um jornal de fora, por exemplo, um setor concorrente com o Brasil, como o governo norte-americano, ou um setor concorrente como a França, que já mostrou aí até um mau caratismo gigantesco em relação ao agro brasileiro, espalha isso a Europa afora, falando: se você compra do Brasil, você está comprando de fascistas. Você tem noção da falta de preparo, de estrutura, né, que a política brasileira vem tomando hoje? Isso é preocupante demais. Então, assim, a visão que a gente tem aqui
é que o governo Lula caminha sempre para o lado errado. E olha aqui, outra para mostrar isso, matéria da Veja, reverberada aqui pelo Mário Frias. Na contramão do Congresso, governo Lula chama o MST para planejar a safra. Vocês têm noção que o plano safra, né, vai contar com o MST. Mário Frias, Lula entrega 70 bilhões ao MST para o plano safra, um movimento terrorista, irá decidir o destino de 70 bilhões do dinheiro suado do pagador de impostos. Pois é, a matéria que ele está citando é a matéria da Veja, que diz o seguinte: na contramão de recentes votações do Congresso Nacional, que tenta tolher a influência do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no governo federal, o Executivo nomeou a própria agremiação para integrar um grupo de entidades convocadas para elaborar o Plano Safra da Agricultura Familiar, conhecido como PRONAF. Tá? A inclusão do MST no rol dos trabalhadores do PRONAF ocorre no momento em que os parlamentares tentam impor limites ao sem terra. Na terça-feira, dia 28, durante a sessão de votação dos vetos presidenciais, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula, que atingia em cheio o movimento, e retomou a proibição de a União realizar despesas que, direta ou indiretamente, promovam, incentivam e financiem a invasão ou ocupação de propriedades rurais e privadas. Abre aspas. Por mais que o MST cometa toda sorte de crimes e irregularidades, jamais o PT irá se afastar ou punir o movimento, criticou o deputado federal Luciano Zucco. Gente, para pensar um pouco. O quanto é insano você ter parlamentares que aprovam uma lei falando, olha, o governo federal não vai promover atos de invasão de terra e contra a propriedade privada. Vai ser considerado crime se o governo fizer isso. Vai para a mão do governo. O presidente vetou. O presidente fala, não, eu vou promover invasão de terra sim. Volta para a mão do Congresso. E o Congresso precisa derrubar o veto para falar para o governo, olha, não promova, não incentive a invasão de terra, porque o agro é o setor mais produtivo, o agro é o setor que está movimentando ainda a nossa economia aqui no Brasil. Gente, você já foi para algum país, sei lá, que seja aqui na América do Sul ou fora do Brasil, que não tem um agro pulsante e que depende da importação de produtos? Você já viu os valores nesses países? Você já viu a diferença de preço em relação ao Brasil e esses setores que não têm um agro forte? Você já viu isso? Não? Se não, recomendo a você que o faça. Então, assim, é insano você ver um presidente, né? Digamos assim, o técnico do time que torce contra o seu próprio time. Aí é insano demais. E por fim, só para dirimir as falácias que a gente está ligando aqui ao agro, né? Aí muita gente fala da questão do desmatamento, o quanto criticavam o governo Bolsonaro nessa época. Olha o que publicou o Rogério Marinho. Sobre Lula, o Cerrado passa a Amazônia e vira bioma mais desmatado, aponta estudo. Pois é. Ou seja, sob o governo Lula, tá um caos. Ó, o amor venceu. O PT, tanto o presidente Jair Bolsonaro mostra sua negligência ambiental, hipocrisia pura e flagrante. As falsas narrativas do PT custam caro ao país. Aqui eu acho que ele esqueceu, né? Tanto criticou o presidente, né? Acho que ele esqueceu de falar a palavra, mas é isso, sabe? Tanto de crítica. E agora, cadê a turma da lacração? Cadê a turma do, olha só, a Amazônia tá pegando fogo? Cadê a turma do, as girafas estão morrendo lá na Amazônia, os elefantes estão emagrecendo na Amazônia? Cadê a turma da lacração? Não tem, sumiu tudo. Por quê? Isso aqui é para esfregar na cara do povo brasileiro que não é pelo bem do país, é pelo bem do partido, é pelo bem da turminha deles. Cadê os artistas? Cadê o pessoal para criticar, sabe, os absurdos que estão acontecendo nessa atual gestão? Não tem, sumiu tudo, desapareceu todo mundo. É sinal de que nunca foi pelo Brasil, nunca estiveram preocupados efetivamente com o Brasil. Pelo menos essa é a minha visão.
tá certo? É isso, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Vejo vocês daqui a pouco no próximo editorial.